Medical Affairs participa da educação médica continuada dos grandes líderes de opinião e como? Sim, uma ótima pergunta, porque esse é um dos pilares super importantes da atuação de Medical Affairs. Seria ali o engajamento das lideranças dos líderes de opinião. E eu diria que tem diversas formas de fazer isso. Além da questão da informação científica que se leva, realmente é uma conversa que se deve ter com líderes de opinião. Que hoje em dia a gente tem muita informação. Então, muitas vezes, essas pessoas já até se atualizam. A importância de você ter um direcionamento estratégico até para poder conversar com essas pessoas de diferentes perspectivas. The future and years. Endpoint. Answers start here. Bem-vindos a mais um Endpoint. Nas últimas conversas, a gente vem mostrando para vocês um pouco sobre as estratégias de grandes marcas da indústria. E hoje nós vamos mostrar um pouco com a perspectiva de Medical Affairs, essa área tão importante que traduz evidência científica, estratégias de mercado e transita um pouco no que o marketing e demanda precisam comunicar e o que é permitido regulatoriamente falando. Um pouco de campo minado. Para isso, a gente trouxe o Rafael Paleta. Rafa, que já conheço, já trabalhamos juntos, uns projetos. Eu gostei, Rafa, de fazer esse convite para você contar um pouco de Medical Affairs pra gente, porque você tem uma trajetória na indústria também um pouco diferente. Você chegou a passar pelo campo, passar por gerência de produto e hoje está nessa liderança de Medical Affairs. Então, eu sinto que essa conversa vai ser muito boa para os nossos ouvintes entenderem primeiro um pouco do que é essa área, que muita gente desconhece, principalmente a galera do campo, e fazendo essas pontes que vão rolar aí, essa tradução das regras para a estratégia. Obrigada por estar aqui. Bom, Marina, primeiro eu quero agradecer a você, quero agradecer a Fenda. Para mim é um grande prazer estar aqui, um grande prazer. O trabalho que nós fizemos juntos, também é um salve para todos. Rafa, começa contando pra gente um pouquinho do que é basicamente, tá? Não precisa entrar em muito detalhe, qual que é o dia a dia de vocês. Eu conheço um pouco, né, da visão do marketing, que é aquela coisa bem básica de, poxa, preciso aprovar essa campanha promocional, trabalhar com a efetividade da informação e preciso saber se isso regulatoriamente está funcionando. Mas eu entendo que é muito maior do que isso. Conta pra gente um pouco do dia a dia. Bom, vamos lá. Esse é um ótimo ponto pra gente começar aqui a nossa conversa, porque tem assunto aí dentro, né? E bom, só pra avisar a todos também que estão assistindo aqui esse episódio, não necessariamente a minha opinião aqui reflete a opinião da empresa que eu trabalho. Então vou falar em linhas gerais de Medical Affairs, porque também as empresas têm dinâmicas diferentes. Acho que vale a pena a gente trazer as diferentes perspectivas e modelos de trabalho que Medical Affairs, porventura, pode atuar. Então, realmente, assim, o papel de Medical Affairs ele pode variar bastante, dependendo da proposta de trabalho, do ciclo de vida de um produto. Se nós estamos falando de produto que é uma inovação radical, digamos assim, nós temos uma medicação, por exemplo, com mecanismo de ação diferente, algo que vai ser incorporado na prática clínica e aquilo ali de fato vai mudar a jornada de tratamento. Existe um tipo de abordagem para isso. E também tem os momentos que nós temos já um produto mais maduro, mais estabelecido e às vezes o trabalho de Medical Affairs, percentual do tempo acaba sendo dedicado para outras questões, né? Mas em suma, o que nós podemos falar, definir esse trabalho de Medical Affairs, basicamente seria, de fato, colaborar com os times de negócio, com o Brand Team, que seria principalmente o time de marketing, né? Para traçar a estratégia do produto, estratégia de comunicação e estratégia de engajamento. Para a gente levar as soluções para os nossos parceiros externos, que basicamente são os médicos, são os profissionais de saúde, que vão ter uma interface ali na proposta do nosso trabalho, e também resolver os problemas da empresa. Para isso que a gente está trabalhando, né? Então, a questão da coleta de insights, como a gente trabalha essas informações, para a gente poder ali olhar para as dores do negócio e de fato trazer um pouco desse conhecimento científico, como a gente traduz isso para resolver as questões do negócio e os objetivos do final do ano que todos nós temos. Sinto que passa, então, pelo que eu entendo, gostei dessa segmentação dos produtos novos que vão trazer algum tipo de inovação clínica, técnica, então uma abordagem de mudança, e os produtos maduros, onde vocês têm que olhar um pouco mais a fundo e ver o que você consegue comunicar e trazer, talvez, de novidade, o cuidado para essas marcas tão importantes, que geralmente são marcas que estabelecem, né, o flow da empresa para a chegada dos rising stars, das novas marcas. Ô, Rafa, eu vejo muito como uma área que é como se fosse um tradutor mesmo, nesse momento que você vai conseguir capturar o que a pessoa que fala o idioma de negócios precisa, a pessoa que fala o idioma regulatório, características técnicas do país que a gente está trabalhando, e fazer essa tradução para que a coisa seja efetiva e consiga capturar ali o máximo da oportunidade clínica e acadêmica dessa molécula. Basicamente é isso. Claro que agora você vai exponenciar para os outros níveis de relacionamento, mas esse paralelo do tradutor
É uma base, assim, da função. Acho essa comparação perfeita. Eu acho que isso define bem o papel de Medical Affairs. Realmente é fazer essa tradução de algo que é extremamente técnico. Vamos pensar nas mensagens que estão na ponta de um produto. Uma mensagem que está no slide de aula, uma mensagem que está numa ajuda visual com o representante ali no campo, uma ajuda que está numa lâmina promocional que é entregue. De onde vem aquela mensagem? Aquela mensagem vem do artigo científico. Para quem não é da área de Medical Affairs, não conhece tanto, você pega um artigo científico, você tem ali um documento em inglês, com várias questões metodológicas, estatísticas, tipos de desfecho, desenho de estudo, população e os resultados e a discussão. Esse trabalho de tradução é exatamente isso, é olhar toda essa parte técnica, esse conhecimento, e nós temos que pensar quais são as informações que eu interpreto daqui, é claro que com alto rigor científico e ético sempre. Então, como a gente interpreta isso e traduz para insights acionáveis e que façam sentido para o negócio? Como eu posso colaborar com o meu marketing quando eu faço essas leituras desses artigos? Que tipo de informação eu posso levar para o meu marketing? Que contexto eu posso trazer para eles para facilitar essa comunicação até para o time enxergar melhor? Em que momento? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do produto, como todo produto tem? Quando nós olhamos a necessidade, por exemplo, de um médico, que é o nosso cliente, a gente tem que entender quais são as dores do cliente. Por quê? Porque entendendo do produto e entendendo do cliente, eu consigo montar um storytelling. Se um desses pilares falhar, o storytelling efetivo não vai sair, provavelmente. Só se der sorte por algum motivo, mas geralmente não é assim que acontece. Esse é o grande papel dessa tradução, é trazer todo esse linguajar técnico, como a gente se comunica com diferentes clientes, tanto interno na empresa, que a gente acaba utilizando, dependendo da área, uma linguagem mais amistosa, mais fácil de entendimento, ou com o cliente externo, como vai fazer esse tipo de discussão. Então, quando você fala tradução, eu gosto muito disso, porque para mim é onde está o cerne de tudo, tanto do sucesso quanto do insucesso das coisas, com comunicação efetiva fora e comunicação entre os times. Que aí provavelmente é o que a gente vai conversar bastante aqui sobre essa relação de Medical Affairs, marketing, regulatório, enfim. Eu sinto que no relacionamento que eu tenho com alguns clientes, eu observo esse andamento de Medical Affairs, marketing, demanda na indústria nacional, na indústria multinacional, e varia muito, né? Bem próximo do que você disse. A maior variação está dentro do ciclo de vida do produto. Sinto que quando o produto, por exemplo, já é maduro, essa parte da tradução, né, essa intersecção, é quase que um campo minado e muito caloroso, porque o marketing está tentando construir uma jornada já estabelecida e tentando puxar alguns gatilhos, coisas novas para dizer, e vir com muito cuidado para não passar da parte ética ou do que pode realmente ser ou não comunicado. Isso gera bastante calor ali na relação. Eu tenho sentido isso. E, ao mesmo tempo, o que você tenta, Rafa, nesses períodos ou com esse tipo de, nesses momentos mais calorosos, até por você ter a visão de ter sido gerente de produto, de ter sido MSL, você chega com uma visão mais de tentativa mesmo, de deixa eu ajudar vocês a olhar, tudo bem, aqui o artigo o científico está trazendo essas informações, aqui está limitado, mas a gente pode construir algo novo, a gente pode olhar um pouco mais para o paciente, para a jornada. Você consegue estimular? Como é isso? Marina, esse é um ponto extremamente importante. Assim, eu aprendi ao longo do tempo de carreira, principalmente quando eu pude sentar em cadeiras diferentes. Acho que isso é um privilégio para mim profissionalmente e sou muito grato por isso. A gente começa a enxergar que realmente a melhor maneira de solucionar as coisas é sentar com o seu colega e conversar. Muitas das coisas se resolvem aí. Eu diria que os problemas, eles já acontecem antes de sair a mensagem, sair o material, por falta de alinhamento. Porque quando a gente fala em criar mensagem, eu diria que esse não é o caminho inicial. É claro, nós pensamos em criar algo, mas a gente precisa estabelecer processos para como isso é feito. Até o processo criativo, as coisas não vêm do nada. Existe um processo até para você inovar, por exemplo, Sim. né? Então, primeira coisa é ter um alinhamento muito grande entre os times de qual é o nosso objetivo. Porque quando nós falamos de um produto, e você sabe muito bem disso pela vasta experiência que você tem, né, de marketing também, como gerente de produto, a primeira coisa que nós temos que pensar é em que momento nós estamos. Por quê? Porque a partir daí eu começo a enxergar o que faz sentido ser feito. Porque um produto num pré-lançamento tem uma abordagem de comunicação diferente de um produto que tem 3 anos de mercado. Então as mensagens podem variar. Qual é a percepção que se tem sobre o meu produto, ou o trabalho que eu faço, ou as atividades que a empresa tem realizado? Isso também tem que ser avaliado, porque com base nisso, aí sim, eu começo a pensar quais são as potenciais comunicações que fazem sentido para a gente contornar isso. O primeiro ponto é entender o momento do produto e o momento da empresa. Quais são os nossos objetivos, como nós estamos? Estamos no verde ou estamos no vermelho tendo que correr atrás para entregar o objetivo no final do ano? Estamos no vermelho, mas a percepção dos médicos é positiva? Ou estamos no vermelho e a percepção dos médicos também não é tão boa? Então tudo isso tem que ser considerado para começar a montar a estratégia. E aí os times têm que sentar, fazer uma avaliação do cenário, avaliar quais são os insights
insights, as informações que tem, porque aí você começa a traçar que tipo de comunicação você vai fazer. Eu diria que a comunicação, a gente entra com uma proposta de tratamento. Se eu não tenho um diagnóstico correto, eu não sei com que eu estou lidando. E aí eu entro com tratamento, fica ao acaso funcionar ou não funcionar. Então, realmente, o diagnóstico precisa ser preciso para eu saber exatamente onde eu estou atuando. Exatamente. Pode ser que não dê certo, né? A gente não sabe do futuro, não dá para saber se aquela ação vai ser 100% certa e vamos entregar todos os objetivos. Não, mas é o caminho que precisa ser seguido. Acho que esse é o primeiro ponto. E alinhamento entre os times, exatamente. Não, é muito legal você trazer esse ponto para a gente olhar para a oportunidade de crescimento. Eu tenho percebido que, em de parte, a relação Medical Affairs e Marketing virou um sistema da empresa. O assistente de marketing insere material promocional e aguarda o retorno que vem ali nas alterações. Isso traz uma negatividade muito grande na relação, porque é uma comunicação super fria. Às vezes o sistema permite que você coloque diretamente aquela correção. E aí o marketing fica com aquela impressão de, pô, o cara tá barrando tudo que eu preciso fazer. Medical Affairs ali, pô, eles pediram pra eles trabalharem com esse cenário regulatório, eles estão tentando vir além do limite. E através do sistema da empresa de comunicação é muito frio. Gera um ruído imenso. Além de ser frio, isso é extremamente operacional. Digamos, operação faz parte, isso tem a ver com o que eu acabei de comentar. Até nessas criações de mensagem, existe uma coisa que é um viés, porque quando você trabalha dessa forma isolada, eu crio, passo pra você revisar, passo pro outro, faz comentário, devolve, e aí senta aqui e falo, tá vendo? Tinha que ser, pra que fica fazendo esse tipo de comentário? Não querem aprovar, só estão atrapalhando minha vida. Quando a gente começa a fazer as coisas isoladas e cria a mensagem, a gente acaba colocando a nossa perspectiva naquela interpretação, para criar algo. Só que as coisas são muito maiores do que a nossa perspectiva. Se eu tô lidando com um sistema, se eu tô lidando com um colega no marketing, que tem um background e tem uma forma de pensar, tem motivadores, experiências, e são experiências, conhecimento de base, a pressão como a que gente ele enxerga tem, o mundo, exato. e como a gente enxerga pra onde tem que ir. Exatamente. Se cada um começa a fazer as coisas isoladamente, a gente cria uma comunicação que faça sentido pra gente. E o que nós inferimos que será importante pro outro. Tem uma tendência. E, na verdade, a gente precisa sentar, colocar no papel, entender para onde a gente quer ir e, principalmente, qual estratégia a gente vai traçar. Porque, com base nesse alinhamento, a gente traz as mensagens e até os times que muitas vezes nós falamos que é um time de suporte, que vai revisar isso, vai dar suporte para a estratégia, relatório, plans, são muito mais do que simplesmente um suporte. Quando a gente traz essas pessoas para uma conversa, para apresentar qual é a estratégia, minimamente, é claro que eles não precisam debruçar tanto, e falar, olha, é esse o caminho que nós queremos seguir, nós estamos pensando numa linha de comunicação dessa maneira, fazer tal coisa, como a gente pode viabilizar isso? Porque cada um entra com o seu conhecimento. O regulatório vai entrar com a questão do regramento, das RDCs, de materiais promocionais, de divulgação científica, que várias empresas estão condicionadas, e outros regramentos. O compliance também vai trazer as suas perspectivas como empresa, e aí se conversa e se esclarece até onde pode ir, não pode ir, para depois você começar a criar as mensagens. Porque senão entra nesse vai e vem e um reclama do outro, por aí vai. Então, assim, esse tipo de alinhamento facilita muito a vida, além de ter uma outra coisa importante aqui, já fazendo um gancho, que é estabelecer uma relação de confiança. Por quê? Porque as pessoas estão se ajudando e você confia no outro ali, na expertise do outro, trazer cenários que possam ajudar o seu trabalho. E no mundo corporativo todo mundo é adulto, né? E a vida do adulto é essa. Assumir responsabilidade, que a gente puder fazer para facilitar a vida do outro, com base no que nós temos de conhecimento, é positivo para todo mundo. Adultos que se ajudam é a melhor maneira de construir uma relação de confiança e sustentar uma relação de confiança. Aí o trabalho facilita bastante. Indo para o início da questão que você trouxe, a gente começa a superar esses ruídos entre áreas. Acho que é a melhor maneira. O processo flui. Com certeza, o incremental que a gente tanto busca vai acabar acontecendo, porque o nível de dedicação de qualquer profissional, quando ele está dentro do negócio, é muito maior do que só no sim ou não. Com certeza, o negócio ganha, as pessoas que vão ter um dia a dia muito mais harmonioso também, né, Rafa? Mais fácil de trabalhar, né? Mais prazeroso, né? Com certeza. Me conta uma coisa, indo um pouco mais para as entregas mesmo. A relacionamento com líderes de opinião, principalmente quando a gente está falando sobre uma nova molécula. Você teve a oportunidade de fazer esse grande lançamento para cardiologia nos últimos anos. Com certeza, uma mudança até no dia a dia de atuação dessas prescrições e análises de pacientes. Enfim, o que eu quero te perguntar é, Medical Affairs participa da educação médica continuada dos grandes líderes de opinião e como? Sim, uma ótima pergunta.
pergunta porque esse é um dos pilares super importantes da atuação de Medical Affairs. Seria ali o engajamento das lideranças dos líderes de opinião. E eu diria que tem diversas formas de fazer isso. Além da questão da informação científica que se leva, realmente é uma conversa que se deve ter com líderes de opinião. Que hoje em dia a gente tem muita informação. Então, muitas vezes, essas pessoas já até se atualizam. A importância de você ter um direcionamento estratégico até para poder conversar com essas pessoas de diferentes perspectivas e indo muito além do seu produto. Uma das coisas que líder de opinião valoriza é quando você senta ali para conversar e você não fala só do seu produto. Você consegue ter uma conversa mais ampla, consegue ter um cenário maior, ele percebe que você é atualizado, que você entende diferentes pontos de vista, as limitações, o que está saindo, porque a conversa flui dessa maneira, ela se torna uma conversa mais franca, mais ética, porque você conversa sobre diferentes perspectivas e isso enriquece para o caminho inverso, que é trazer essas informações para dentro da empresa, que são os insights. E aí eu consigo trazer insights mais valiosos, porque eu consigo trazer contexto, ao invés de ser uma coisa fria, de eu ter os resultados do meu produto ali e simplesmente falar números, desfechos e voltar para a empresa. Levei informação para o meu líder de opinião, dei um check aqui, visitei, levei informação, meu trabalho está feito. Não é isso. Definitivamente não é isso. Ficar olhando métrica, quantos eu visitei, para mim, sinceramente, aqui, minha opinião como Rafael, para mim isso significa nada. Se falar que visitou 10 pessoas ou visitou 30, para mim, isso não falou nada. Total. Quero saber o que saiu daí, o que virou de insight acionável, o que nós de fato conseguimos agregar para esse líder de opinião, de informação nova, de pontos de vista. Às vezes a informação não é nova. Às vezes a forma que você comunica, você traz um ponto de vista diferente que a pessoa não tinha pensado antes. Aí que entra o brilhantismo da questão de comunicação, que inclusive eu recomendo aqui, falando para todos os profissionais de Medical Affairs, estudem sobre comunicação. Muda a nossa maneira de enxergar e interpretar a ciência e comunicar a ciência. Definitivamente, até com grandes lideranças científicas. O papo fica mais fluido e a gente consegue trazer outras perspectivas e abordagens também. Então, acho que esse é um grande ponto e quando a gente traz como insights acionáveis, porque esses insights acionáveis eu vou chegar para os meus colegas do plano da marca, do brand team, do marketing, time comercial e vou trazer um pouco essa leitura para ideias de atividades que possam ser feitas até promocionalmente na empresa. Aquilo pode virar um treinamento para o time de vendas, aquilo pode virar um material para eles, uma abordagem diferente, né? Uma mudança de rota. Às vezes é necessário, chega ali no final do mês, não tá batendo cota, o time tá desanimado, não tá recebendo prêmio, a pressão vai aumentando ao longo do ano fiscal, porque o resultado não tá chegando, tá acumulando meses de resultados não entregues. É necessário olhar para isso e ver se faz sentido esse insight para que Medical Affairs ajude numa mudança de rota, né? Então acho que é sempre, quando a gente vai começar com líder de opinião, é sempre com esse pensamento, o que eu vou levar para o médico, o que eu vou trazer para a empresa. Incrível. Eu mesmo já sentei na cadeira, minha parceira de Medical Affairs, conversando com o líder de opinião, tentando buscar, no caso, eram produtos maduros, novidades e qualquer coisa que a gente pudesse ajudar a força de vendas a ter um discurso diferente. E eu sinto que quando o líder de opinião era uma pessoa muito ativa e comunicativa, a reunião era um sucesso, porque a gente realmente capturava. Mas quando não, a gente talvez, por não estar com esse preparo de pré-work, de vir com uma visão um pouco maior, a gente acabava numa sede de receber muito do líder de opinião e acabava saindo com pouco, porque acabava só validando o que eu já conhecia do produto, que era mais do mesmo. Ô Rafa, você já tinha percebido isso na nossa relação, como elaboração de gestão de marca, que a gente acabou participando juntos, mas essa parte de comunicação sua, de estratégia, você chegou a fazer alguma especialização? Porque você tem uma formação de biomedicina, se eu não me engano. Sou biomédico. Geralmente são profissionais tão técnicos. Como foi? Foi a sua atuação no campo, como MSL, que acabou desenvolvendo essa visão? Me conta um pouco disso, que eu acho que é muito bacana. Porque a gente sempre tem que ter essa open mind de atuação, né? Então, você começou numa área super acadêmica, técnica, passou por áreas de negócio e agora tá aqui em Medical Affairs, que é super importante para a companhia. Como foi isso? Mariana, primeiro eu te agradeço por trazer essa pergunta e por essa devolutiva. Eu me lembrei. Eu fico feliz de ouvir de você também isso. Bom, tem alguns pontos aqui, quando a gente fala sobre isso, passa um filme assim na minha cabeça e eu consigo lembrar de algumas situações. Olha só, eu vou entregar aqui as coisas, né? Já tem quase uns 20 anos, talvez. Eu era analista na época, trabalhava com pesquisa clínica, tava conversando com um gestor, e aí esse gestor, ele de repente interrompeu o nosso bate-papo e falou assim, você é muito técnico pra falar. E eu tava na indústria, assim, eu tinha saído da área acadêmica, eu saí da biomedicina, fui fazer um mestrado em bioquímica médica e tomei uma decisão de sair da academia e ir pra indústria. E foi nesse início de carreira, ele falou, você é muito técnico, você precisa ter um pouco mais de fluidez de sua comunicação, porque você vai ver que isso vai fazer diferença no futuro. E ele me deu esse feedback. Doeu, mas foi muito bom. Ele foi um pouco mais duro da forma que ele falou, assim, beirando ali né? E eu fiquei me doendo com aquilo, mas fez sentido de certa forma pra mim, né? Fez sentido, eu comecei a prestar atenção nisso. E aí eu fui prestar atenção nisso. Depois disso, eu fiz curso de oratória, me preocupei muito a ler sobre comunicação. Especificamente quando eu migrei pra Medical Affairs, que eu fui trabalhar como MSL,
MSL, eu tinha saído da pesquisa clínica e fui trabalhar como MSL, eu tive muito contato com o time de campo, de vendas, porque, de certa forma, eu já estava enxergando ali que eu precisava zelar pela minha função científica. É claro que não pode confundir as coisas, um profissional da área ali muitas vezes vai ter uma atuação não promocional com um time promocional, algumas coisas precisam ser separadas, porém, eu já enxergava ali que conversar com os colegas da força de vendas, isso só estava agregando para mim, porque ampliava a minha mente. Porque antes eu estava lendo muito sobre parte científica, conversando com os médicos, e os representantes me traziam outras perspectivas. Eles me traziam a perspectiva do que acontece no dia a dia de fato, porque muitas vezes, quase sempre, e aqui não invalidando a prática clínica, obviamente que não, mas a prática clínica do líder de opinião é diferente da prática clínica no dia a dia por diversas questões, seja por uma questão de um conhecimento profundo para alguém que é especialista, muito dedicado a um determinado assunto, ou até mesmo uma questão social. Dependendo do líder de opinião, ele vai fazer uma prescrição, não vai nem olhar quanto vai dar aquela prescrição e vai entregar para o paciente vai comprar. E não é essa a realidade, ainda mais no nosso país. Com certeza. E a gente não precisa nem falar no interior é assim, não precisa falar aqui em São Paulo, capital, o nobre, mesmo em bairro nobre já não vai ser assim. Então a prática é diferente, as percepções são diferentes, as dúvidas, e eu também entendi nesse momento que o meu trabalho científico era para servir às necessidades da empresa. E quando eu tinha que revisar o material, agora já em outro momento, né, como gerente médico, quando eu tinha que revisar o material, criar uma aula, eu já olhava para aquilo da seguinte forma: eu não estou criando essa aula para um líder de opinião. Essa aula não é para ele. Ele não é o público, ele é o palestrante. A comunicação, ela precisa, a parte científica que interpreta, qual é o público que vai ser direcionado isso. Com base nisso, a gente vai fazer interpretação científica para direcionar aquela comunicação. E a partir daí também isso me chamou a atenção para outras coisas. Eu comecei a conversar bastante também com outros colegas de marketing, comecei a ler livros de marketing, sobre comunicação, sobre estratégia de posicionamento. Isso só tem a agregar. Então, hoje eu tento juntar as duas coisas. A parte, obviamente, científica com essa parte de comunicação, além de, obviamente, hoje estar muito voltado para a questão de gestão de pessoas, de, né, como eu faço para desenvolver novos colaboradores e compartilhar esse direcionamento. Sendo agora importante. Nesse ponto de você trazer as pessoas para esse lado, desenvolver as pessoas, como a gente passa ao longo da nossa carreira por alguns feedbacks que acabam machucando tanto no momento e são divisores do nosso sucesso. Uns também. Nossa, eu comecei como propagandista e também tinha aquela sede, tinha projetado que eu queria ir para a área interna, aquela coisinha macetando na minha cabeça. E eu tava numa empresa MSD na época, então só fera promovendo, e eu vendo aqueles propagandistas fazendo aquelas propagandas impressionantes, tendo um nível de relacionamento incrível com os médicos, eu patinando, começando, e os gestores não perdoavam, né? Marina, você precisa melhorar nisso. Então, hoje, que eles me cobravam tanto, na época que era muito uma boa abertura de visita, uma boa condução, uma novidade que eu possa trazer, um fechamento, eu trouxe para a vida de marketing 100%. Então, toda vez que eu tô projetando uma construção de marca, tô olhando e pensando, cara, o que eu posso fazer aqui para que esse representante consiga ter uma abertura diferenciada, meio de visita melhor, que fuja um pouco só dos atributos técnicos do produto, sabe? Exatamente isso. Tô sempre tentando ajudar para trazer essa condução de uma forma diferente. É exatamente Fui muito isso. cobrada por isso. E a gente tem que prestar nisso, e que bom que tiveram gestores que falaram isso, né? Porque esse é o gestor bom. Sim. Esse é de fato o que desenvolve pessoas. É diferente do gestor bonzinho. Exato. Que esse aí não ajuda em nada, provavelmente. Então, esse é o gestor bom. Não só traz a questão, mas ajuda a desenvolver, né? Trazer um pouco da própria experiência e a escutativa ali também para tentar desenvolver isso. Mas esse eu acho que é o grande segredo. Quando a gente presta atenção no outro, quando a gente escuta, quando a gente entende a necessidade do outro, aí sim esse exercício faz com que a gente de fato colabore. Porque tudo isso que a gente faz aqui não é pra gente. Na indústria, né? Quando a gente cria uma mensagem, um slide, um material promocional, a gente tá discutindo uma pesquisa clínica, aquilo não é pra gente. São pra outras pessoas, pro cliente, né? Pro representante, pro médico, pro paciente. Exato, é pro paciente. Ainda bem que determinadas coisas a gente não precisa daquilo, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar para não trazer esse viés, como eu comentei antes, que é trazer a nossa perspectiva das coisas. Porque a nossa perspectiva é algo muito pequeno frente a fatoriais variáveis que existem por aí, e ainda mais num país tão plural quanto o nosso, com diferentes motivadores e necessidades, né? Então a gente precisa olhar para isso, para ter esse exercício de empatia, para ser eficaz e para fazer coisas que façam sentido. Porque é uma coisa que eu gosto de comentar, e eu falo muito isso, principalmente para os MSLs. Ainda mais dependendo, às vezes o MSL, ele vem da academia, mais novo, e isso faz parte, vem com um pensamento muito técnico e tá ali querendo mostrar serviço, muito preso nos desfechos, nos números e tal. Número não causa engajamento. Narrativas causam engajamento. Para mim, quando alguém fala 20% de
desfecho, o hazard ratio, a razão de risco foi disso, o desfecho é 8%, 12%. Para mim isso não significa nada. 8% em que contexto? 8% pode ser muito ou pode ser pouco. 20% pode ser muito ou pode ser pouco. Qual é o contexto que você está trazendo? Em que cenário você traz isso? É essa a história que precisa ser contada. Qual é a vida, né, atrás disso? Exato. A vida, essa é a palavra, porque por trás de toda essa estatística, todo esse desenho de estudos, toda essa metodologia científica, na verdade, tudo isso aqui está sendo desenhado para resolver problemas reais. E é aquele problema do médico, cliente majoritário, digamos assim, da empresa farmacêutica, né? Principalmente de inovação, que a gente não faz propaganda para público direto, né? Mas faz para o médico. Como é que a gente traz isso para ajudar a resolver o problema dessa pessoa? Então, aí que vem storytelling, é isso que faz sentido. Porque Fantástico. Por mais que a pessoa seja profissional na área, às vezes até linha de opinião. Às vezes a pessoa não enxerga ali a perspectiva, ela olha o número, mas você traz uma história, algo que tem um significado. Você lembra aquela questão do problema e se coloca ali como um parceiro para ajudar a resolver esse problema. Então acho que esse é o brilhantismo. Você acredita? Eu estava entrevistando um dermatologista para uma construção de narrativa que a gente está fazendo para pomadas que tratam dermatite, produtos assim, super maduros, zero novidade. A gente tentando na busca. Eu tô lá conversando com o dermatologista, eu falo, doutor, traga esse contexto para ele. O que a gente poderia trazer? Quais são as possibilidades de mudar essa comunicação, de falar sobre essa marca, a pomada de corticoide terapia, de uma forma diferente? Eu falei, doutor, a gente está tentando trazer muito uma participação do paciente nessa jornada, porque em oncologia, doenças raras, a gente vê muito a participação da jornada do paciente, o que ele precisa, os impactos disso. Sim. E isso em primary care acabou ficando um pouco de lado e eu sinto que a Fenda está tentando trazer isso como uma grande oportunidade dos maduros voltarem a trazer novidade. O doutor falou, Marina, pensa comigo. Eu tava cuidando de um paciente de 10 anos, a mãe tava buscando TDAH, tentando entender outro cenário, porque o menino tá indo super mal na escola, não tem motivação, não tem brilho no olho, e ela veio aqui só pra eu passar uma pomada por conta da dermatite crônica que ele tem. E eu falei com essa mãe, eu falei, cara, você consegue prestar atenção com coceira no corpo? Exatamente. Você entende? Ninguém nunca parou pra pensar nisso. É uma mega oportunidade da gente mostrar pra dermatologia e até pros familiares o quanto que a dermatite, que parece só uma coceirinha, pode impactar em diversas áreas. Sabe, uma alopécia, por exemplo, na mulher. Quanto que ela pode... Não é só uma queda de cabelo leve. Imagina, todos os impactos. Pode trazer problema em casa com o marido, no trabalho, autoestima baixa. Então, essa visão da vida por trás das vidas, né, por trás disso tudo, também pode ser uma grande oportunidade para nós, comunicadores da indústria, tentarmos trazer uma outra forma de se comunicar com a classe médica, porque é isso. Até quando a gente vai ficar trazendo soldado? Exatamente. É quando a gente para de olhar as coisas, simplesmente não trata como uma commodity. E aquilo não vira algo frio e realmente você tem uma história... Assim, eu até entendo que talvez tenha situações que não tenha muito espaço, pra isso. Né? Às vezes a gente trazer uma narrativa, tudo mais, às vezes não faz nem tanto sentido, mas para muitas coisas eu concordo totalmente com você. Tem bastante oportunidade para fazer um trabalho diferenciado. Que palavra é essa, né? Trabalho diferenciado. Porque tratar as coisas como commodity não tem diferenciação nenhuma. Commodity é uma commodity. Então a gente precisa... perde a razão de estar ali, não precisaria. Exato, precisa um significado e trazer essa narrativa. E aí, casando com tudo isso que a gente já conversou, a importância de trazer todos os envolvidos na empresa, conversar para saber em que momento estamos, aonde queremos chegar e para isso o que vamos fazer. Deixar isso muito bem definido para que esse alinhamento, para que as coisas aconteçam, para cada um não puxe a corda para um lado, né? Pode ser que, pensando agora, como a gente vê dificuldade em trazer mudanças, muitas vezes na indústria farmacêutica, são empresas grandes, a maioria das multinacionais, então acaba acontecendo um pouco das replicações e às vezes a gente acaba desenvolvendo uma coisa que a gente sente que é uma mega sacada e a coisa não sai do papel. Talvez seja muito por isso que a gente se perdeu mesmo. A comunicação entre áreas. Agora eu sinto algumas empresas, a Diet, por exemplo, trabalhando com o Brand Team, já retoma um pouco dessas conversas entre áreas, mas a pressão talvez por entrega é tanta que as pessoas estão fazendo sozinhas. O meu trabalho é isso aqui, eu vou fazer aqui. E acaba ou se perdendo oportunidade ou não conseguindo emplacar grandes oportunidades porque você acabou dedicando um maior tempão aqui para elaborar a oportunidade e vai ser barrado lá na frente. Só não combinou com outra, né? E às vezes é isso, né? Muito bem intencionado, mas... E aqui eu faço até uma reflexão, né? E pra quem tá assistindo também, quantos de nós aqui a gente sabe com precisão todas as regulamentações que tem de material, tudo que pode ser feito, que pode ser escrito, não pode ser escrito, onde pode ser vinculado, não pode ser vinculado. Sendo bem transparente, eu não sei, claro que eu tenho uma noção, mas não sei tudo. Então, para isso que eu tento puxar seus pares, né? Os colegas do regulatório, do compliance, tenho essa ideia, ainda mais quando é uma ideia fora da caixa. Tem uma ideia, vamos falar assim, uma ideia diferentona. A ideia diferentona para dar problema tem de tudo, né?
né? Então, assim, é legal como essência, mas aquilo é viável, como a gente pode fazer e principalmente trabalhando junto, como podemos viabilizar, porque provavelmente existe uma solução. Para vários casos tem solução. Tudo é a forma como a gente descreve, tudo é a forma como a gente apresenta aquele projeto. É claro que às vezes vai ter que ceder um pouco, mas dá para seguir de outras maneiras. Essa conversa precisa ser feita pela experiência que eu tenho, que eu tive também na minha vida profissional. As coisas andaram mais justamente quando chamava essas áreas para conversar, porque elas me traziam suas perspectivas. Rafael, com base nisso que você está trazendo, dá pra gente ir até aqui, dá para você fazer isso, e às vezes até trazem algumas ideias que eu não tinha nem pensado, e a gente viabiliza as coisas. Então, acho que isso é fundamental. O Rafa, mudando um pouco agora, acho que tenho certeza que ficou bem claro a atuação e quais são os caminhos, mas é uma curiosidade minha até. Hoje você está atuando como Medical Affairs, olhando um pouco mais para oncologia, não é isso? Isso. O que é diferente de Primary Care? Você consegue fazer um paralelo? Tipo, cardiologista, qual que é a nossa estratégia de comunicação e a sua participação também em Medical Affairs relacionados quando a gente vai para um oncologista? Essa é uma ótima pergunta. Eu vejo que a forma de trabalho, você tem algumas diferenças ali particulares, mas eu acho que a essência, ela se mantém. Tem algumas particularidades, por exemplo, na oncologia você tem muita pesquisa clínica, você tem muita inovação, diretrizes, jornada de paciente, diagnóstico, tratamentos, enfim. Isso é muito vivo e muda muito. Então, é uma área muito pungente essa parte de educacional e de pesquisa. Então, esse é um lado muito forte e precisa estar o tempo todo atento, trabalhos de mensagem aos concorrentes, o que está vindo, o que faz sentido, não faz sentido. Na Primary ali, você comentou da cardiologia, por essência teria a mesma coisa, só que o volume hoje de inovação comparado com o onco é muito menor. E aí acaba que você tem muito mais commodity sendo feita do que propriamente inovação em si. Então acho que eu diria que essa é a grande diferença. Mas por essência, o trabalho eu não vejo muita diferença não. Você tem as diferenças de jornada de paciente, algumas... É claro, tem alguns trabalhos, aqui eu já estou entrando em outras nuances, né, que estão fugindo da parte científica. Você tem uma questão de de acesso, que é muito mais forte. Então, você tem outras acesso público, acesso privado, enfim, você tem outras coisas que... São outros stakeholders. Isso, você tem outros tipos de discussão que muitas vezes você não tem na Primary, né? Mas fora isso, como essência, falando aqui da parte de condução do engajamento, essa atividade científica, de organização de um brain team, eu diria que por essência a mesma, só depende em que cenário você está para como você vai direcionar o seu trabalho. O gerente de produto e Medical Affairs trabalham juntos também para olhar e o que vai ser comunicado ciclo a ciclo para os consultores. Acontece isso também? Pelo que eu vejo por aí, de relatos, até em rede social, colegas em congresso, pessoal compartilhando, não é bem assim, mas é o que deveria ser feito. O alinhamento deveria ser muito próximo. Certo. Para mim é muito claro, a única forma de ter sucesso e caminhar para atingir os objetivos que são traçados na empresa, as pessoas precisam caminhar junto. Senão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Excelente. Nossa, Rafa, obrigada. Eu sinto que é uma conclusão até inesperada do nosso papo. Eu vim com essa pergunta, Rafa, o que a gente pode dar de sugestão para a galera para que essa, que eu comentei no começo, essa tradução seja feita num caminho que flua melhor, que traga ganhos para todos, né? Para marketing, a legalidade do que precisa ser trazido. E foi uma surpresa mesmo, a fortaleza que será quando os times começarem a construir juntos, sair desse processo aprova, não aprova. Uma recomendação incrível, e ela não é só uma recomendação acadêmica que você está me trazendo, ela está embasada em cima de um dia a dia mesmo que você construiu na carreira. Vários exemplos aqui que realmente trazem verdade para essa necessidade dessa inclusão, desse novo formato aí. Como a gente falou, né? Alguns times já trabalham assim, mas que tomara que agora a maioria consiga ver isso com outros olhos, não como somente uma restrição ou como uma obrigação, ter que passar para os aprovadores. E eu diria até que, trazendo aqui na perspectiva de Medical Affairs, né, para quem está nos assistindo, que é da área ou está começando aqui ou pretende começar na área, eu diria que esse é um divisor de águas de como você é visto profissionalmente e como a sua área é vista, por exemplo. Porque Medical Affairs pode ser visto como um aprovador de material, alguém que está ali só para ficar checando material promocional, ou você pode ser visto como uma pessoa que, quando precisa de uma definição estratégica, precisa fazer um diagnóstico do que está acontecendo para que linha seguir, as pessoas fazem questão que você esteja na sala para trazer o seu conhecimento e que você tenha uma capacidade de traduzir o conhecimento científico numa maneira que resolva
ali os problemas da empresa. E tem muito de como a gente se posiciona profissionalmente. Se a gente vai ficar como um aprovador ou se vai ser aquela pessoa que eu preciso de você aqui para você me trazer o seu conhecimento e vamos trabalhar junto para a gente resolver essa questão. E aí sim você tem um Medical Affairs estratégico. Muito obrigada pela sua participação. Realmente foi surpreendente essa cena do Medical Affairs sendo convidado para participar, para incluir, para trazer novidades. É muito interessante, Rafa. Obrigada por ter trazido isso pra gente. Tenho certeza que vai ser útil pra galera que tá assistindo a gente. Eu que agradeço, Mariana. Super bom aqui o nosso bate-papo. Parabéns pelo tema também. Assim, agradeço como profissional de Medical Affairs. Acho que todos que estão assistindo também devem estar agradecendo para a gente ter esse espaço, né, essa oportunidade para trazer um pouco uma área extremamente a importância importante da área científica e todo esse engajamento em prol dos pacientes, dos médicos e também do time de negócio dentro da empresa. Então eu super agradeço. Obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tenho certeza que foi útil para todo mundo e nos vemos no próximo. Obrigada. The future and years. Endpoint. It's a start here.